Bom dia, João Elias, tudo bem com você? Esse vídeo eu tô gravando pra você que tá no 6º ano, por conta que você tá doente e não pode vir pra escola. Então você vai receber as suas aulas por enquanto você não pode ir à escola em casa, tá bom? Infelizmente, a gente não pode mandar um vídeo com todo o conteúdo que a gente vai explicar na aula, porque são quase 2 horas de vídeo. E você não ia conseguir assistir porque ia ficar muito cansativo. Então, eu vou tentar resumir aqui as informações que eu vou passar para os seus colegas em sala de aula, tá bom? Mas, de antemão, vou dizendo que a gente vai usar o quê? Esse livro, que agora não é mais um livro que tem todas as matérias em um livro só. Vocês têm um volume anual, ou seja, cada disciplina tem seu próprio livro para ser usado durante todo o ano. Então, tem que ter muito cuidado, né? Para não estragar a capa, porque esse livro vocês vão usar durante todo o ano na disciplina de História. E tem os livros também das outras disciplinas, de Geografia, de Artes, de Português. Então, tem que ter mais um cuidado com os livros, porque vocês vão usar eles durante todo o ano, tá bom? Vamos lá. Vocês vão começar agora uma nova etapa do ensino. Esses estudos que a gente vai fazer agora sobre História, vocês vão aprofundar lá no ensino médio. A gente vai começar essa nova etapa estudando o conteúdo O que é História. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar muitas histórias, fontes históricas, história e tempo e período da história. Então, nessa primeira parte, eu vou explicar para você, na aula de hoje, o que é História e as fontes históricas. Vamos lá. O que é História? Pensem aí. Normalmente, a definição que todo mundo conhece sobre história, que a história é uma ciência que estuda o passado. Acho que sua mãe deve ter uma idade muito parecida com a minha e ela deve ter estudado isso na escola. Que era a ciência que estuda o passado. Só que aí tem um autor que a gente estudou lá na faculdade e que hoje ele também está passando, mesmo que seja só um pouquinho do seu conteúdo, está sendo usado também aqui no livro de vocês. Esse autor, ele aparece aqui na página 5. O nome dele é Marco Bloch. Ele também é um dos autores da Escola dos Análises. Ele é um historiador francês, ou seja, ele nasceu lá na França. E o que é que o Marco Bloch disse? Marco Bloch diz que a história é a ciência dos homens no tempo. Por quê? Porque ela não é uma história que vai estudar apenas o que aconteceu no passado. Ela pode estudar também o que está acontecendo no tempo presente. Por exemplo, eu posso criar um trabalho histórico falando sobre a pandemia. A pandemia acabou? Não acabou, mas eu já posso escrever. E quando a gente escreve uma história de um processo que ainda está acontecendo, isso se chama história do tempo presente. Então, se eu estou fazendo uma história do tempo presente, como é que a história vai ser uma ciência do passado? Não tem como, né? Então, a história é a ciência dos homens no tempo. Então, eu posso estudar os homens no tempo presente e posso estudar os homens, né, como seres humanos, no tempo passado também, tá bom? Então, essa é a primeira definição geral aqui. Então, vou passar para a próxima parte agora, que fala fontes históricas. Nós temos várias fontes históricas. O historiador é o quê? O historiador é como se fosse uma pessoa que investiga. Ela vai atrás de vestígios para poder montar o seu texto, para poder montar a sua história, tá bom? Então, existem vários tipos de fontes históricas, né? Que é onde os historiadores vão pesquisar. Tem as visuais, que são as fotografias, os painéis, pinturas rupestres, mosaicos, obras arquitetônicas, esculturas e entre outras. As escritas, que podem ser revistas, correspondências, livros, diários, documentos pessoais públicos, podem ser jornais também. Sonoras como músicas, discursos, entrevistas e etc. E também podem ser virtuais, diversas fontes existentes em arquivos eletrônicos acessadas por meio de computadores e outras tecnologias de informação. Então, essas são algumas fontes históricas. Então, desse lado aqui, a gente pode ver o quê? A gente pode ver exemplos de fontes. Temos aqui um jornal, temos aqui pinturas rupestres
e temos aqui uma pintura. Então, são alguns exemplos de fontes que a gente pode utilizar, tá bom? Para criar a história. Agora, João Elias, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler todo o conteúdo até essa página aqui, ó. Vai dar um pouquinho de trabalho. Você vai ler até aqui, ó. Até aqui onde fala de Anne Frank. Quem era a Anne Frank? A Anne Frank era uma menina, uma adolescente que ela tinha um diário. E o diário dela, ela era uma judia, né? Ela era uma pessoa que seguia a religião do judaísmo. E ela escreveu um diário durante o nazismo, né? E depois o diário dela virou uma fonte histórica. Então, um diário é uma fonte escrita, né? Uma fonte histórica escrita. E que pode virar, sim, um lugar onde os pesquisadores, onde os historiadores vão pesquisar sobre a história, tá bom? Então, vamos aqui. Então, esse é o conteúdo da aula, você vai ler até aqui. Durante esse conteúdo, vamos ter todas as atividades. Duas atividades, essa aqui e essa aqui, tá bom? Na página 4 e na página 7, tá bom? Duas atividades que você vai fazer. Então, é essa a aula de hoje. Não vou tomar mais seu tempo, porque você agora vai passar para fazer a leitura e realizar as atividades, tá bom? Então, aproveite esse momento dessas duas aulas que você deveria estar na escola para fazer essas atividades, para que à tarde você possa ter tempo para você brincar, tá bom? Então, um abraço, te tá com muita saudade e fique bom logo para você ir para a escola. Eu não vou poder te abraçar na escola, mas mesmo assim, pelo menos eu vou te ver, tá bom? Então, um abraço e tchau, tchau!